Parabéns, Renato Portaluppi. Nos deu uma aula gratuita ontem. Primeiro, uma aula de humildade, ao reconhecer que foi duro demais, que passou o sinal vermelho na coletiva de quinta-feira, quando fez uma acusação a algum jornalista que a gente nem sabe quem é e talvez esse próprio jornalista saiba, mas que acabou atingindo terceiros, que nada tem a ver com uma rusga do Renato, com alguém que teria dito que ele não gosta de promover garotos da base ao time profissional. Aula de humildade e de maturidade. Parabéns, Renato. Tiro o chapéu para você. E tiro também na questão da transparência. Esta é a segunda aula que Renato Portaluppi nos deu ontem. Renato desmanchou o circo que for armado na quinta-feira e colocou as coisas no seu devido lugar. Alto lá, vamos respeitar a informação. E há muito mais acontecendo do que apenas a lesão no joelho de Soares, que é efetiva. Ele sente dores, mas há muito mais do que isso. Parabéns, Renato. Aula de humildade, de maturidade e esta sim, para todos, inclusive do próprio Grêmio, para o departamento de futebol do Grêmio. Aula do que é transparência. Vocês nem precisam ir no dicionário procurar o significado real da expressão. Basta prestar atenção em como o Renato agiu na coletiva de ontem após a goleada do Grêmio sobre o Curitiba. Este é um dos nossos assuntos. A dupla Grenal venceu, o Grêmio chegou à vice-liderança, o Internacional está encostando, chegou ao G6, Ener Valencia já em Porto Alegre. E nós temos uma enquete interativa convidando a todos vocês para que participem na live do YouTube, na aba Comunidades. Com a vice-liderança do Grêmio, você acredita em título do Brasileirão? Sim ou não? É bem objetiva. Vá lá e participe. Cara, esse é o óculos mais bonito que eu já te vi usando. Parabéns. Hã? É bonito, né? Bah. É bonito, né? É igual o outro, só que o outro é azul e esse é vermelho. Tu tem um azul modelo. e um vermelho. Aí um azul e um vermelho. Dependendo do dia, tu vai trocando, assim. Cara, o azul me cai muito bem, tu sabe disso, né? O azul realmente me cai muito bem, mas o vermelho, né, eu acho que tá bacana. A diferença é que o azul cai mais vezes, mas o vermelho também já caiu. Que isso? Vamos lá, que bobo. Não tem nada a ver isso aí, que não, caiu. Tu quis ir pra cornetinha. Aliás, eu vou começar, e eu te desmanchei. Eu vou pegar esse teu gancho aí pra falar pro Ribeiro Neto que eu descobri que tu também é, Ribeiro. Tu anda tomando decisões equivocadas na tua vida, tá? Tu anda antecipando coisas que a gente não tá gostando disso. Mas tá bem, se tu vai ser feliz... Agora, Ribeirinho, eu olhei a tabela do Campeonato Brasileiro e eu olhei de baixo pra cima. Tá bem. E eu comecei a procurar o Grêmio. Que nem tu dissesse aqui que o Grêmio ia cair, né? Que ia disputar o rebaixamento. E eu comecei a olhar de baixo pra cima. E eu não achei. E eu não achei. E eu não achei. E aí eu vi o Grêmio tá lá em cima, Ribeiro. O que houve? Tu também erra, né, Ribeiro? Não, é evidente que eu também erro. Aliás, errei muito mais do que acertei, né? Mas eu sempre tentei fazer o melhor. Tá bem. O fato é que é surpreendente e elogiável o desempenho do Grêmio. Né? Eu estou muito feliz. E vou dizer mais, tu poderia dizer outra coisa. Boa. Eu já disse aqui para vocês que esse é, na minha opinião, o principal trabalho de Renato Portaluppi, o mais importante. Por quê? Porque ele teria que provar ser autoral. E ele está, de uma certa forma, com limitações, é verdade, de característica do grupo, exercendo isso, tendo cardápio. Né? Ele já teve esquema com 2 zagueiros e um esquema com jogadores que jogam com a bola. Ele já teve 3 zagueiros e um esquema reativo. Ele já trocou os Armandinhos por jogadores de intensidade e velocidade. Ou seja, ele está usufruindo de um cardápio e tem dado certo. Então, quem sou eu para não ver o que está acontecendo? Parabéns ao Grêmio, César, ao Renato em a especial. profecia que eu fiz aqui em janeiro, fevereiro, começa a se desenhar. Vou te lembrar que eu falei que eu tive um sonho que na última rodada, a CBF mudou a minha profecia, porque na minha profecia, na última rodada, tinha Grêmio e Flamengo. E o Grêmio ganhava do Flamengo por 3-0 e seria vice-campeão brasileiro. Só que a outra parte da profecia não vai acontecer, que é o Inter ser o campeão. Lembra que eu falei isso aqui no verão? Mas a parte dela eu acho que eu vou acertar. Eu acho que eu tô num placezinho ali, César. O que aconteceu ontem, e aí eu preciso, em determinado momento, não sei a pauta do programa, em determinado momento preciso falar do Renato. Mas eu preciso falar agora, e a pauta é o jogo, porque o Grêmio ontem foi muito maduro. Eu estava na transmissão vendo o jogo e a sensação que dava dentro do campo é que o Grêmio iria ganhar o jogo, Ribeiro, na hora que bem entendesse. E há muito tempo eu não via
eu não tinha essa sensação dentro do jogo. Porque a gente sempre tinha aquilo, perde gol, vai faltar no fim, sabe? Isso aí. Que é do jogo, que a gente sabe. Sabe quando tu tá vendo, a gente assiste futebol há tanto tempo, tu tá vendo o jogo e tá dizendo, isso aí vai dar errado. Aí o Grêmio faz um gol de pênalti, aí tu tem a sensação assim, agora acabou então. Aí toma um gol e, como é que vai fazer? Ritmo de treino. Primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio caminhou no campo. Aí o Renato deve ter, não vamos dar chance pro azar, tá? E aí os jogadores, o Grêmio tem um alicerce, um time que começa com Walter Kahneman, que passa por Vijaçante, que tem a vitalidade do Bitelo e que tem um jogador completamente fora da nossa realidade, que é Luiz Soares, que eles disseram assim, não, deu gente, vamos ganhar esse jogo aqui, vamos embora, o Soares tem que sair mais cedo, tá com umas dorzinhas no joelho, e aí nós vamos ter que ganhar esse jogo antes dos 20. Em 20 minutos eles fizeram 3 gols, podiam ter feito 5. Essa é a verdade. O Grêmio tem um time maduro, o Grêmio tem um time experiente e o Grêmio é, sim senhor, candidato ao título brasileiro exatamente por essa questão. Precisa passar pela janela vivo? Precisa. É um outro assunto. Mas com relação ao time, Renato construiu um time muito forte, muito rápido, e o torcedor do Grêmio está muito feliz. Eu corrigiria a tua tese, respeitando, depois nós vamos debater aí ao longo dos próximos meses que o Grêmio hoje é candidato ao vice-campeonato brasileiro. Mas nós vamos ter tempo para debater isso aí. Diga lá, Fabiano Baldasso. Vou dizer uma coisa para vocês, cara. A gente às vezes engana as pessoas. Porque nós temos uma programação para cumprir, nós temos programas para preencher, nós temos canais no YouTube para criar programação, e a gente cria algumas complexidades no futebol que elas talvez nem existam. Talvez a definição sobre o que está acontecendo com o Grêmio não precise ser feita por especialistas com décadas de carreiras como nós. Talvez ela possa ser feita por qualquer torcedor que esteja tomando um traguinho no boteco neste momento. O que é o Grêmio de agora? Eu vou dizer para vocês o que é o Grêmio de agora. O Grêmio de agora custou 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Ou seja, a primeira definição, tu tem que gastar, estando num grande clube, para fazer um bom time de futebol. Tu tem que ter um treinador que saiba montar. E tu tem que ter uma direção que, com os 50 milhões, tenha competência para trazer bons jogadores para cada função. A realidade é só essa, gente. É só essa. O Grêmio gastou 50 milhões de reais e fez o investimento mais barato da sua história para a montagem de um grupo. Porque aumentou 30 mil sócios, porque vendeu mais camiseta, porque encheu mais estádio, porque avançou em competições. Só na Copa do Brasil já ganhou 20 milhões a mais do que o Internacional, porque eu já estou contando com o Grêmio na semifinal. Já ganhou 20 milhões, já pagou a metade do investimento só no que fez a mais que o Inter na Copa do Brasil. E está fazendo um campeonato brasileiro bom. Sabe por quê? Simples. Nada de complexo nisso. Porque o Grêmio fez um time bom. Só isso. O Grêmio gastou para fazer um time bom. Aí tu tá olhando para mim agora, Baldasso, tu tá querendo dar indireta pro Inter. Não, não é indireta, é direta que eu tô querendo dar. É direta. Porque eu olho o grupo de jogadores do Internacional e vejo que o Inter fez rigorosamente o contrário. O Grêmio está na ponta do Campeonato Brasileiro e praticamente nas semifinais da Copa do Brasil e é campeão gaúcho porque fez um time bom. E para fazer um time bom tem que gastar 50 milhões de reais. O Grêmio tinha 50 milhões? Não, o Grêmio não tinha. Mas o Grêmio gastou e já pagou esse dinheiro a horas. Eu concordo plenamente com o Baldasso, a gente discute jogador, mas o curioso disso é que 3 jogadores dos 4 que eu citei já estavam em 21. JB. Kahneman, Vijaçante. Meneghetti, eu quero começar falando especificamente sobre o jogo. A primeira coisa que mais chama a atenção que o Ribeiro tangenciou é: o Grêmio jogou bem na temporada com atacante de velocidade, e o Ferreira ainda não voltou, não tem outro e tal. Jogou bem assim. O Grêmio jogou bem com os 3 meias que, Armandinhos ou não, o jeito de jogar. E o Grêmio jogou bem com 3 zagueiros saindo no contra-ataque, sendo mais reativo. Mas vamos lá, indo no contra-ataque, que é um termo mais popular para a galera. Isso é treinador, isso é Renato. Se tu tá jogando bem e é o cara que tem o grupo na mão, que tem todo mundo, sabe, comprando a tua ideia, tu joga bem com 3 zagueiros, tu joga bem jogando no contra-ataque, tu joga bem com posse de bola ou com a velocidade dos lados. E isso precisa ser exaltado. Especificamente sobre o jogo de ontem, eu sei que é óbvio falar aqui que o Soares é um monstro, que o Bitelo é um dos melhores do time, que o Vijaçante está gastando a bola e que o Kahneman é um poço de monstruosidade lá na defesa, e o Chapecó
chamar ele de Chapecó, porque Chapecó é nome de goleiro. O Chapecó tá salvando quando é preciso. Tá? As 2, 3 primeiras bolas no primeiro tempo, ele tava 0-0, ele vai lá e, sabe, para não se complicar, como disse o César, ó, gente, eu não vou deixar vocês aqui passar aperto, então vamos lá. Só que tem um cara que eu queria colocar, porque aconteceu uma coisa, CCD. Começou o jogo, e eu mentalmente, sabe aquela precipitação? O JB é meio acelerado, não sei se vocês perceberam. Não, como assim acelerado? Eu olhei o jogo, e aí tava começando, e aí focaram no Reinaldo, eu falei assim, cara, até agora esse Reinaldo aí, a gente não jogou o que esperava. Tá jogando o Reinaldo bem, ontem fez a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. Não, mas foi 2, 3 minutos. Foi melhor ainda. 2, 3. Não, foi bem, mas acho que vimos dormindo o jogo como sempre. Né? Vimos no celular o jogo. Né? Vimos aqui, ó. Vimos aqui, ó. Vocês me pareceu uma crítica tua do César. O Reinaldo fez um jogo contra o América maravilhoso. Tudo bem, mas é que vocês contra o São Paulo? Também. Não, contra o América. Contra o América ele foi bem demais. Ele tá crescendo. Mas assim, aí o que eu quero ressaltar é isso, que eu olhei os primeiros minutos e eu falei, cara, não sei se o Reinaldo, porque é caro e tal, salário alto e tal. Meu, ontem ele foi assim, ó, muito bem na defesa, bem pro ataque, assistência, sabe? Tipo, um cara... E eu queria colocar nele, o Renato tá fazendo até jogadores que não estavam jogando bem antes, crescer de produção, subir de produção. Isso eu coloco 10 segundos mais. 2 jogadores. Um porque eu citei aqui, e esse concordou. O último gol do Grêmio é o André Henrique com o Natan. O Natan rouba a bola e participa ativamente do lance, indo pro ataque. Não sei, eu esperava um começo mais, sabe, do Natan. E ele tá muito discreto. De repente o gol dá uma ajudada. E o André Henrique, cara, nós não temos outro Meneghetti. Ou é Luizito ou é André Henrique. Tem que botar esse guri pra jogar. Vocês têm esse problema, sem dúvida alguma. Diogo Rossi. Eu acho assim, Meneghetti, a única coisa que eu não concordo do que foi dito é que o trabalho do Renato seja surpreendente. O Ribeiro disse que o trabalho dele é surpreendente. Se fosse um técnico português ou um estrangeiro, talvez o Ribeiro estivesse elogiando, dizendo que era um grande trabalho, inovador e tudo mais. Mas o Renato é um grande treinador há anos. E esse eu não acho que é o principal trabalho da carreira do Renato, né? O Renato é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, hegemônico no estado, né? Ganhando campeonatos gaúchos. Então, assim, é preciso elogiar o trabalho que ele faz agora? É preciso, porque é um grande trabalho. É do vice-líder do Campeonato Brasileiro. E eu acho assim, o fato do JB elencar vários jogadores que estão bem, só transforma o Renato ainda mais no grande, né, construtor desse time. E o Baldasso é um gênio, né, da comunicação. Ele transforma esta coisa que parece simples, né, simplificando todo o processo que a direção e o Renato construíram nessa temporada aí para fazer esse Grêmio atual que está muito bem, obrigado. Ribeiro, o Grêmio está disputando o título do campeonato? Acho que é muito cedo para vocês falarem isso. É muito cedo para achar o Botafogo disputando o título. Gente, quantas rodadas nós temos no campeonato? Temos quase um terço do Quem campeonato. tá no Curitiba, né? Terço do campeonato. Quase um terço do campeonato, Ribeiro. Quem tá no Curitiba? Quem tá no Curitiba? Não é tão desprezível assim. Não, então o negativo é assim, ó. O Baldasso está dando um pau no Internacional. Sabe qual é a diferença da campanha do Grêmio e do Inter no Campeonato Brasileiro? 3 pontos. O Grenal. Só. Não é o Grenal. Não, mas o Ribeiro. Aí tu tem que olhar o jogo. Inverte o resultado, mas é a inverte as posições. Ribeiro, mas aí é muito simples. A Isabela e a Maria fazem essas minhas duas filhas de 5 e 7 anos. Eu não tenho que eu sendo muito criticado no programa. Acho que alguma coisa mudou. A Maria vai fazer 7 ainda, ela não completou, então talvez ela chega lá no teu raciocínio. Tá bem. Porque assim, olhar a tabela e dizer que a diferença é 3 pontos é basiquinho. Não, isso aí é pragmatismo. O mínimo que eu espero que tu faça é que tu sente na televisão ou na arena, como é o meu caso agora, quarta-feira eu quero ir lá ver o jogo do Internacional, para ver o seguinte, porque pela televisão tá horrível. Eu quero ver se de repente em loco dá uma melhoradinha, porque o Grêmio tu vê futebol. Tu não vai me dizer que o jogo contra o América, do Inter, o jogo contra o Coritiba do Inter teve melhora significativa de futebol decente. Aí tu é analista de futebol. Daqui a pouco teremos o programete falando mal de Mano Menezes, hoje com a apresentação de Diogo Rossi e participação especial do JB. Verdade. Ele já deu a manchete que ele foi convidado para fazer parte do programa. Sabe que tu veio a calhar esta me pareceu uma crítica tua, a minha pessoa. Eu gravei um videozinho no meu canal. Vem aí o Nil canal do YouTube de Ribeiro. Pela enésima vez. É um vem aí, né? Não, o Ribeiro é aquele cara, é um vem aí, assim, save the date, mas ninguém sabe quando vai começar a produzir vídeo no teu canal do YouTube, pelo menos um por mês. Não, pro TikTok. Não, agora vai. TikTok. Ou agora vai ou não vai nunca mais, entendeu? Bem. Então, assim, ó,
E eu fiz exatamente essa analogia de desempenho barra resultados do Internacional. É óbvio que o desempenho do Inter está muito aquém daquilo que a gente imagina. Sim, nós estamos falando do Grêmio agora, sabe, né? Mas eu quero chegar nisso. Tá? Tá. Também não. Só que... Só pode situar, né? Só pra dar uma situada. eu quero pegar um link, nobre comandante. Vamos lá. O link é, que bom que o Inter está tendo resultado mesmo jogando mal. Porque está numa posição que se tu pegar a tabela, tu não precisa ser... Aí é ser um pouco assim, além do inventivo, entendeu? É pragmático. O Internacional está em 6º lugar, jogando mal. O Inter está a 2 pontos do Palmeiras. Eu não concordo com isso, tá? 2 pontos do Eu não grande concordo com Palmeiras. jogando mal, tá? Então assim, ó, calma, gente. Eu acho que a precipitação para o bem e para o mal é muito perigosa nesse momento. Então, ao torcedor do Grêmio, comemore o momento. Mas, espera aí, né? Calma um pouquinho, tá? Ribeiro, Fala, não, eu teve- gosto de escrito. Eu posso estar muito enganado, mas me parece que o Ribeiro está criticando o Grêmio, né? Não, que não, joga não, bem e só tem 3 pontos a mais que o Inter. Não. Eu Me quero parece colocar, isso, sim. eu quero colocar os teus pezinhos no planeta Terra. Eu tô com os pés no Não, planeta não, Terra. parece que eu sou Não, é que o voando. Grêmio, o Grêmio é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com desempenho, mas bom deve ser ter 20 pontos jogando mal. Dioguinho, Não, eu só fiz um link para vocês verem que não é tão simples como o JB quis falar. É que, a análise me disso tudo. pareceu isso, né? Me pareceu que é ruim ser vice-líder jogando bem. Agora eu queria O que ele juntar... fez é rigorosamente, desculpa, Cecília, mas o que ele fez é rigorosamente aquela história assim, ó, do técnico de futebol, que aí ganha de 5-0, a torcida tá eufórica, o vestiário tá eufórico, ele vê, esses caras vão tirar o pezinho do chão. E aí chega lá na entrevista e dá uma pancada. Não ganhamos nada, já mandei avisar, pode baixar a bolinha. É recurso, sabe, vamos dizer assim, é recurso. Fala, César. Para dentro dessa conexão aqui, a gente tem que fazer justiça aqui. O Renato, ele tá vivendo um grande momento, depois vai ter a minha ode ao Renato, que eu acho que é importante aqui, eu tenho que pedir desculpas ao Renato em alguns pontos. Agora, a conexão entre o Grêmio e o Inter na tabela indica algo favorável ao Mano Menezes, Diogo. E eu vou explicar por quê, tá? Existe uma regra que eu tento sustentar sempre, e eu tô falando muito sério aqui, que é jogador. Jogador. O Grêmio tem, na abertura de meio campo, tá? Um jogador da seleção paraguaia, que é o Vijaçante. Um jogador da seleção uruguaia, sendo que o Vijaçante é capitão da seleção paraguaia. E o jogador da seleção uruguaia, que é o que está sendo convocado pelo Bielsa, que é o Carbajo. O Grêmio tem um promissor jogador, que a gente não sabe ainda onde pode chegar, que é o Bitelo, que todos citam como um jogador que pode chegar muito longe na Europa. E realmente ele está jogando muito, eu não quero, mas é um jogador diferente. E o Grêmio tem um jogador que é super jogador, tá? Que é super jogador. Que não é no Grêmio, no Inter, no Flamengo, não tem nenhum jogador no Brasil que seja semelhante a ele, que é o Soares. Semelhante, tá? Ele joga muito mais do que todos os outros. Isso faz com que a gente tenha uma ambição maior. E tu sabe por que o Inter está vivo no campeonato hoje? Porque o Inter conseguiu ser competitivo com um grupo infinitamente inferior ao do Grêmio. Tá, a gente vai ter tempo para falar sobre isso. O Baldasso estava celebrando lá. Fala, Baldasso, quero te ouvir. Não, eu quero deixar para depois, quando a gente falar do Inter, que tá me coçando a garganta. Tá, Diogo Rossi, quer falar? Não, tranquilo, vambora. Tá, mas então comunica aqui. É que assim, vem pra mim. eu cheguei a uma conclusão na segunda-feira. É ruim o Grêmio ser vice-líder do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha conclusão do programa até aqui. Não, peraí. Deixa Porque o Ribeiro disse que o desempenho do Grêmio para ser vice-líder do Campeonato Brasileiro dá 3 pontos de diferença do Inter, que tem um grupo mais fraco, que está em 6º e que tem 20 pontos. Peraí, eu vou salvar. Eu vou salvar o programa. Foca em mim, tá? Olha só. Vamos comunicar aqui. Eu vou tentar fazer um esforço para entender todo mundo. É justo se empolgar com o momento do Grêmio, o César curtir, é justo o Baldasso dizer que a direção investiu e fez um time, é justo o Diogo Rossi elogiar o Renato, é justo eu aqui admitir que eu estava meio receoso com o Reinaldo e ele está jogando bem, mas eu também vou fazer um esforço para entender o Ribeirinho, para dizer, olha gente, calma, vamos botar... O Renato seguramente vai fazer isso em mais 2, 3 rodadas, porque o Grêmio vai seguir ganhando, Meneghetti, e o Grêmio vai seguir bem, e o Renato em mais 2, 3 rodadas vai chegar e vai dizer assim, olha só,
calma, não ganhamos nada, tem muita coisa pela frente. É tática do Ribeiro, tá tudo certo. Eu acho que ele comunicou quando tu bem. tá focado, JB, tu é um parceiro, assim, tu é maravilhoso. JB. Eu entendi o contexto, né? Muito obrigado, JB. Eu Olha, entendi fosse brilhante. O Pedro Oliveira, agora é aquele assunto delicado, como disse o Renato. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Renato Portaluppi falou sobre Luizito Soares e foi até ao contrário sobre aquilo que havia falado o vice-presidente de futebol Paulo Calef na outra semana. O Calef havia informado que não existia nada em relação a Soares. O Renato deu outro tom para este assunto. Disse que de fato tem alguma coisa acontecendo, mas ele não vai externar. Vamos ouvir as perguntas de Felipe Duarte e Diogo Rossi para Renato e as suas respostas. Bom, se viu mais uma boa atuação do Grêmio, agora com o placar também contribuindo, né? Uma bela goleada. E outra ótima atuação do Luiz Soares. Não adianta, a gente não tem como fugir. Ele é um personagem sempre citado, sempre elogiado. Mas também, ao mesmo tempo que a gente vê a boa atuação dele com gols, com assistências, a gente vê ele sempre dobrando os joelhos, levando a mão na perna. Ele sente dor, né? Ele foi notícia na última semana de dois colegas nossos jornalistas, você conhece os dois, Marcos Souza e Eduardo Gabarto. E até aproveitar esse momento, né? Você é tão sincero, chega aqui com a gente, fala abertamente sobre algumas situações, aproveitar a sua estatura, o torcedor te ouve. O que acontece com o Luiz Soares? Ele chega a preocupar você? É uma preocupação para o restante da temporada? Para essa sequência de jogos, duas competições que o Grêmio está brigando na frente para pensar em título? É um assunto muito delicado. Só as pessoas que estão aqui dentro, no caso o presidente, a diretoria e eu, que a gente sabe o que a gente tem conversado, o que a gente tem trocado ideias. Eu converso bastante com a diretoria, com o presidente, converso bastante com o Soares também. Então tem certas coisas que a gente procura segurar aqui dentro, entendeu? Porque cada um tem uma opinião lá fora, não estou dizendo, bem pelo contrário, inclusive. Os dois colegas deram a notícia, entendeu? Não estou condenando eles, pelo contrário, gosto dos dois, são excelentes profissionais, entendeu? Mas tem muita coisa ainda para acontecer. E não sou eu, treinador do Grêmio, que vai começar a falar do assunto, a se expressar. Lá na frente eu até posso falar, mas tem muita coisa acontecendo, sim. Então não vamos crucificar nem o clube e nem os dois jornalistas, entendeu? Muita coisa ainda vai acontecer. Eu espero que seja um final feliz, eu como treinador, entendeu? Porque a gente precisa dele, entendeu? Ele sim tem dores no joelho também, tem outras coisas acontecendo, mas isso aí já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente, com a diretoria, juntamente com o jogador, entendeu? Eu espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível, entendeu? Para que a gente possa continuar tendo o Soares. Renato, eu queria voltar na questão do Soares, por favor, porque você disse que tem muita coisa acontecendo. O que é essa muita coisa que está acontecendo? Nada, esquece. São coisas que você tem que perguntar isso para a diretoria, para o presidente, até porque o nosso vice-presidente se manifestou na última coletiva. Tem muita gente crucificando A, B ou C, que não é bem por aí também. Então é por isso que eu falo. Não é problema meu. Eu estou tentando conversar de ambos os lados, entendeu? Mas somente o presidente do clube e a diretoria que pode falar nesse assunto aí. É delicado. Bom, não vai me atrapalhar, depende do estágio da conversa, né? Depende da situação, é o que eu falo. Eu espero que o Soares continue com a gente, mas, volto a repetir, é um problema presidente, diretoria e Soares. No que eu posso ajudar, de ambos os lados, eu tô ajudando, entendeu? Mas eu não tenho o poder de decidir tanto de um lado como do outro. É isso que vai acontecer, entendeu? Só isso. Com relação à manifestação que o Renato fez referência do vice-presidente da quinta-feira, esta entrevista do Renato, que a gente acaba de reproduzir um trecho, o Renato fez assim, ó. É isso que ele fez com a manifestação do vice-presidente
da última quinta-feira. O Diogo Rossi estava lá. Qual era o ambiente ontem? O Grêmio manteve ainda os conselheiros / torcedores, né? Isso, tinham mais de 60, eu contei inclusive, né, Meneghetti? Mais de 60 pessoas na sala de imprensa. 60, cara. E detalhe, né, houve um combinado para que, né, se diminuísse a quantidade, não aconteceu, mas o fato é que eles foram comunicados que se houvesse qualquer tipo de manifestação, o Grêmio faria algum tipo de sanção contra quem se manifestasse. Né, acabou, né, sendo respeitoso o ambiente ali para a imprensa trabalhar. Bom, o Renato deu a entrevista, ele claramente ficou, né, queria falar aquilo que ele falou sobre o Soares. Houve um desconforto por parte do vice de futebol do Grêmio, né, pelo que a gente pôde perceber. Não só eu, mas outros colegas conseguimos visualizar ele. Ele viu a entrevista coletiva de pé à direita do técnico Renato Portaluppi. O diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum, viu a entrevista coletiva sentado nas cadeiras, né, do auditório. O presidente Alberto Guerra não estava presente na sala de entrevistas coletivas. E me chamou muito a atenção que nesta partida o presidente Guerra sequer veio no ônibus do Grêmio. Ele foi à arena, ele assistiu o jogo e depois não esteve lá, né, na parte de baixo, junto à entrevista coletiva. Esse desconforto por parte do vice de futebol do Grêmio é que chamou a atenção, especialmente nas duas manifestações do Renato. Na primeira, que é a pergunta do Felipe Duarte, e depois quando eu volto a indagar e o Renato diz que é um problema que tem que se resolver e que o vice de futebol já havia se manifestado e que a gente teria que voltar a indagá-lo. A gente não teve a oportunidade, ele não se fez presente para uma nova entrevista, até para tentar dar explicações reais, porque o Renato disse, né, que sim, há alguma coisa além das dores no joelho. Eu acho que essa entrevista do Renato, primeiro, ela mostra, e aqui eu peço desculpas ao Renato, em algumas situações que eu entendia críticas a ele no campo menor, que é escolha de jogador, plano tático, usar base, não usar e tal. Coisas que eu fiz no passado aí. E que eu me arrependi ontem. Porque o Renato é maior do que isso. O Renato tem uma representação junto ao torcedor do Grêmio e a gente pode entender o Renato. O Renato é quase uma entidade. E ele tem uma representação que quando ele fala, como falou ontem, que é algo que não tem definição, é preciso dizer isso, não tem definição. O Renato fala algo muito forte e ele não define, ele diz que tem muita coisa para acontecer. E é isso que eu quero colocar e por isso é que eu falo do tamanho dele e da necessidade da gente entender o que representa Renato. Renato é gigante dentro do processo do Grêmio e merece todo o nosso respeito. Sobre o assunto, especialmente ontem, ele define duas coisas. Primeiro, o Soares não vai se aposentar. Porque se o problema fosse tão somente o joelho, o Renato iria parar e dizer que o problema é físico. Porque isso a gente viu no jogo, ou não? Então, o Renato define isso. Gente, existe dores no joelho, vírgula, também. Também. Ele abre perguntas? Abre. O que eu quero dizer com isso? Muita gente está dizendo, o Renato não deveria falar. Não, gente, não. 105 mil sócios, 10 milhões de seguidores que precisam só de transparência, precisam só de verdade. Renato foi verdadeiro. Gente, está acontecendo sim, é assunto de diretoria sim, tem muito que acontecer ainda, tem água para passar embaixo da ponte, tem. O Diogo sabe qual é, o Meneghetti? Ninguém sabe. Por quê? Porque ela está acontecendo. Então, vamos respeitar isso. Renato deu uma aula ontem de verdade. Aula do que é verdade. E o Renato, e aqui as minhas desculpas, os erros do Renato são verdadeiros também. O Renato é um sujeito de verdade, como muito bem diz o Vaguinha. E eu acho que ontem, quem critica coisas mundanas, como o lateral esquerdo errado ou certo, precisa pedir desculpa por um cara que é efetivamente superior. Aí eu vou discordar de ti, César. Aí eu vou discordar de ti. Acho que não. Acho que até essa tua última frase eu concordo integralmente. Mas eu tenho que avaliar o trabalho do Renato como técnico também. Eu posso entender que o que ele fez ontem é uma aula, como eu abri aqui o programa, de transparência, de humildade, de maturidade. E que ele mostrou ontem o tamanho dele. E tratou o assunto com a seriedade e com a franqueza que o assunto merece, até onde a porteira do Renato permite.
E ele chamou o presidente Guerra para que se manifeste. Ele deixou bem claro, o presidente e a diretoria. Mas isso não pode impedir, César, e aí tu faz uma exigência de que quem critica o Renato pela escolha do esquema tático do zagueiro, do centroavante ou do meia, tem que pedir desculpas. Aí eu não concordo. Aí eu não concordo. Porque aí tu tá tirando o respaldo de quem quer criticar e elogiar o Renato como técnico. Meneghete, poesia, Meneghete. É óbvio que é uma figura de linguagem. Poesia, eu entendi. O César foi torcedor, ele não é jornalista. Não, que eu disse. Eu quis dizer o seguinte. Não, terminou dizendo assim, quem critica o Renato pela escolha do lateral esquerdo, como figura de linguagem, tem que pedir desculpa. Aí parece que o Renato não pode ser criticado. Eu acho que o Renato pode ser o Filipão, o Soares pode ser criticado, o Ronaldinho Gaúcho. Meneghete, é só perder o próximo jogo, nós vamos estar tudo cornetando o Renato aqui, é assim que funciona. Não é, o que eu quero dizer é que a entrevista de ontem, ela vai além das coisas do jogo. Então é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que poderia ter dito isso. Mas é a forma que eu me comuniquei, Meneghete. Eu tô discordando. Tá bem, mas é que aí tu traz o que eu quis saber, o que eu quis dizer é que ele tem que sair, a relação dele hoje, ela sai das coisas da bola. O que ele fez ontem sai do âmbito do esporte e vai para a relação da vida. Tá bem. Bem, Baldasso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, como colorado, nós colorados, nós temos uma tendência pré-estabelecida de não gostar do Renato. Meu pai, por exemplo, que me ensinou a ser colorado, ele seca até o futevôlei do Renato no Rio de Janeiro. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O Renato está vivendo o principal ano da carreira dele. Ele não ganhou títulos significativos na temporada, como já ganhou no próprio Grêmio em outros momentos. O Renato está vivendo um ano sublime como treinador de futebol, como profissional e como figura humana. O que o Renato fez ontem atesta ele como gigante, não como técnico e não como profissional, como figura humana. O Renato teria toda a possibilidade, pelo estofo que tem, de seguir na onda criada, injusta, e não vou dar outro nome, mas a onda criada, né, de colocar imprensa contra a parede por uma informação dada, e o que o Renato ontem nas entrelinhas acabou de confirmar que são informações verdadeiras, ao proteger, inclusive, 2 repórteres que foram expostos de forma injusta, e mais do que isso, pelo vice de futebol. Outra coisa, o Renato deixa ontem claro, mais uma vez, e por todo o contexto citado por vocês, das relações logísticas do Grêmio, do andamento das coisas, de que o atual vice de futebol do Grêmio não tem mais condição nenhuma de estar no cargo, porque ele se inviabilizou por completo no clube de ponta a ponta. Com o Renato está claro, porque desautorizou completamente a palavra do vice de futebol. Não há mais relação com o presidente. Então eu que elogiei a direção do Grêmio antes, agora eu vou fazer uma crítica ao presidente Alberto Guerra. Provavelmente ele não retire o vice de futebol do cargo neste momento, por considerar que possa criar algum estremecimento no momento bom do clube. Pois eu digo, presidente Alberto Guerra, a manutenção deste vice de futebol é que pode criar um estremecimento nas coisas do Grêmio. O senhor já deveria ter tirado ele há horas. Ribeiro Neto. Pois então, eu fiquei muito feliz com a manifestação do Renato, né? Não, primeiro, pela questão da expressão utilizada, eu também repliquei lá na Rádio Bandeirantes, que não era politicamente correto e que bom que ele foi, certamente ele foi aconselhado a fazer aquela manifestação e o fez e está de parabéns. E em segundo lugar, que eu acho que o Renato é tão grande, ele é tão maior, que ele não precisa de factoide para se proteger. Boa. O Renato não precisa de escudo, que é o que parece que alguns dirigentes fazem quando a porca torce o rabo. Então, é muito fácil dar pau na imprensa, colocar a imprensa contra a torcida, só que, a verdade sempre aparece, a história sempre será contada. E o que o Renato fez ontem, eu acho até que foi uma forma dele se proteger do caminho que estava sendo utilizado. Porque o Renato jamais iria comungar de um factoide sabendo que poderia respingar nele depois, porque ele é questionado a respeito. O Renato não mente. Ele pode tergiversar, ele pode... Como é que nem o Luxemburgo, né? Tu pergunta a banana, ele responde mamão, mas na hora ele não foge não usa... Ele é muito grande, ele não precisa de escudo. Então, eu fiquei muito feliz, foi muito legal mesmo ver a entrevista do Renato. Tem um detalhe que eu acho, Meneghete, para mim é o fundamental de tudo, né? Jamais conseguiria fazer o brilhantismo do César para fazer o elogio ao Renato, mas
O Renato fez algo pro torcedor do Grêmio que é extremamente importante, ele abriu os olhos do torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio estava cego em relação a essa situação toda que envolvia o Soares. Por quê? Porque ele recebe uma notícia, que obviamente é uma notícia que frustra, porque né, o torcedor não quer que o jogador pare ou deixe o clube, ou seja lá o que for. E aí, o que acontece? O vice de futebol do Grêmio faz o torcedor comprar essa ideia. A ideia de que não há nada. E aí o Renato vai lá e brilhantemente, só ele tem esse tamanho para abrir os olhos do torcedor do Grêmio. Ontem à noite eu pude ver diversas manifestações do torcedor do Grêmio pedindo aquilo que nós aqui muitas vezes pedimos no programa, que o Grêmio se manifeste, que o Grêmio fale para a torcida, que o Grêmio fale o que está acontecendo, porque esses torcedores todos que o César citou, mais de 105 mil sócios, eles usaram essa expressão para contra o Grêmio. Nós nos associamos, nós compramos a ideia. E agora? Por que a gente não sabe a verdade? E o Renato deixou bem claro que existe uma verdade que não foi contada, né? Então, eu faço esse elogio ao Renato, de ter aberto, enfim, os olhos do torcedor do Grêmio. JB. Meneghetti, eu te confesso que quando eu vi a entrevista do Renato, e a bronca era em cima da gente, mas era em cima do Gabardo, era em cima do Marcos Souza, era em cima do Eduardo, do Diego Torres, principalmente, que foram os primeiros e depois a gente confirmou. Eu lacrimejei, eu fiquei emocionado, de fato. Eu até pedi o WhatsApp do Renato para eu ia mandar uma mensagem para ele, não tinha, pedi para o Diogo. E aí eu disse, cara, não vou fazer pessoalmente. Eu queria aqui agradecer, porque eu tenho convicção. Entre Grêmio e Inter, eu sempre vou torcer para o jornalismo. Se tem uma coisa que eu amo na minha vida, é a minha profissão. Se tem uma coisa que me dá prazer, é dar informação. E o Gabardo, o Diego Torres, o Marcos Souza deram uma informação que é verídica. E que eu tenho, e que eu ouvi de gente gigantesca do Grêmio. Soares chamou para uma reunião e disse que quer aposentar, que não está aguentando mais dores e está pensando em parar. Agora já tem um papo que talvez a história começou assim, mas já estão falando em talvez Inter Miami. Mas essa é mais especulação. Mas tudo isso foi confirmado pelo vídeo do presidente Alberto Guerra. E quando o Calef, que é brigado com Guerra, eu reafirmo, Calef e Guerra são brigados. Sim, torcedor gremista. O vice-presidente de futebol e o presidente são rompidos. Quando o Calef vai para a entrevista coletiva e dá o que eu ouvi no Grêmio de all-in, o presidente Guerra não concorda, porque ele jogou tudo. E os caras disseram assim, o Calef, não falaram para ele por quê? Não há relação para isso. Isso aqui não é um tribunal, que tu vai lá e tu dá um blefe para ver daqui a 2 semanas, se esse cara sair, ninguém sabe se o Soares vai sair ou ficar, e o Renato deixou claro, vai voltar tudo contra ti. Tu vai brincar com o sentimento do torcedor, não é assim que funciona. Isso aqui não é um mundo onde tu chama as pessoas de Vossa Excelência. Então, o que acontece? Ele deu um all-in. O Renato, sabendo que pode dar problema, o Renato foi lá e disse, não, e já vai preparando o torcedor porque pode dar. E eu fiquei muito feliz, porque dessa vez o bom jornalismo, que conta a verdade, venceu. O grande problema, Meneghetti, a verdade ela ainda tem mais coisas para aparecer que nós não sabemos. Por quê? Que lado o Renato tá? Qual é o lado? Qual é o recado do Renato da coletiva? Tem também o elemento guerra. Eu acho que eu sei qual é o lado que o Renato tá. Soares está... Eu recebi... Eu acho que ele tá do lado da verdade. Isso é bom. Isso me serve. Porque o Renato sabe que contar uma mentira pro torcedor hoje, em 2 semanas ele tá ferrado, porque o cara pode ir embora. Só que assim, ó, tem um componente aí. O Soares ficou muito incomodado com o vídeo vazado do presidente. E isso também depõe contra o presidente. Velho, tem tanta coisa nesse quebra-cabeça e a gente recebe tanta informação, mas tanta informação que, olha, é difícil tu entender. Agora, a única coisa que eu confirmo para vocês é a informação estava correta. Foi pedido uma reunião e o cara disse, não sei quanto tempo mais eu aguento. O JB usou a expressão tribunal e me lembrei disso aí, né? Não dá para um dirigente, seja de que tamanho ele for dentro do clube, pode ser pato novo, pode ser muito experiente, ir para uma entrevista coletiva e se comportar como se estivesse num tribunal, no sentido de ficar fazendo careta quando numa pergunta que ele não gosta, no intuito de tentar desestabilizar.
quem ele está perguntando. Isso é um recurso que quem sai da faculdade de Direito está assim, ó, começando, né, estagiando lá, pode querer tentar usar. Mas ali, numa entrevista coletiva, até porque esses dirigentes, a gente sabe, eles vão passar, eles passarão e a imprensa continuará trabalhando com outros dirigentes, melhores ou piores. Isso só demonstra uma falta de estabilidade, de equilíbrio e mostra um destempero que, na verdade, ele quer tentar desequilibrar quem ele está perguntando numa pergunta que não é a mais agradável. Agora, tem um ponto importante. O Renato chamou o presidente Alberto Guerra para uma manifestação. Está passando o prazo, presidente Alberto Guerra. Não dá para solucionar todos os problemas apenas com o tempo. E talvez fosse o ideal, inclusive, de que o presidente se manifeste tendo ao seu lado o protagonista, o jogador, Luis Soares. O Grêmio que conseguiu passar a barreira de 100 mil sócios, o Grêmio que chamou parceiros comerciais. O Grêmio merece isso. O Soares merece isso, o presidente merece isso, mas principalmente quem, entre aspas, comprou esta ideia. Os torcedores, os associados e os parceiros comerciais. Não adie isso, presidente. Resolva a questão, nem que seja para dar uma pior notícia, nem que seja para dizer o que está sendo negociado e o que poderá acontecer ali na frente. Chega de diversar. É hora de encarar o problema e dar as devidas explicações. O cargo exige isso. Ô, Fabiano Baldasso, claro que o Inter não foi brilhante, não foi magnífico, não foi exuberante, mas eu gostei da atuação. Eu acho que o Inter, com um time misto, que acertou o Mano Menezes em preservar alguns jogadores, competiu e neste tour trouxe 6 pontos para casa, Baldasso. Eu não tenho direito nenhum de cobrar desempenho do Internacional nesses 2 jogos. E chegou a hora de se estabelecer ou restabelecer a verdade sobre o Internacional aqui. Estas 2 vitórias têm a assinatura, têm o atestado do senhor Mano Menezes, que foi cirúrgico e tirou leite de pedra. Vamos pegar os 2 jogos, muito parecidos, aliás, que começam com o Mano Menezes tendo que inventar alguma coisa para solucionar um problema de qualidade de grupo e no meio do caminho, nos 2 jogos, tem que reinventar o time para que ele funcione. É muito curioso. Contra o Curitiba, ele botou um time com 3 volantes, porque ele não tinha possibilidades de criações no meio-campo, pela instabilidade, pela ausência de meias criadores no grupo que não seja o Alan Patrick. Ele colocou o Campanharo, lembram? Não deu certo. Teve a coragem no primeiro tempo de colocar o Jean Dias e reestabeleceu o time lá em Curitiba para no segundo tempo conseguir uma vitória. Ontem foi o contrário. Ontem ele tinha que preservar o Alan Patrick e não tinha ninguém para colocar. Ele inventa o Jean Dias, que deu certo lá, e o Jean Dias, coitado, tentou bastante personalidade, mas não conseguiu no primeiro tempo. O Mano Menezes, de novo, de forma genial e cirúrgica, tira o Jean Dias, joga ele para frente, põe o Campanharo no meio-campo, restabelece as coisas e o Inter, de novo, consegue uma vitória. O Internacional que conseguiu jogar no segundo tempo nos 2 jogos. Por quê? Porque melhorou a preparação física. Mais um fator que atenua e até inocenta Mano Menezes de algumas críticas absolutamente cruéis e injustas que ele recebeu. O grupo do Internacional é paupérrimo. O Inter tem 32 jogadores no grupo e só tem um meia construtor, que é o craque do time, que o Mano nem direito tem de preservá-lo sem criar um problemaço para ele, como criou ontem. O que Mano Menezes fez nesses 2 jogos, trazendo 6 pontos para cá, foi tirar leite de pedra. O que Mano Menezes fez nesses 2 jogos, desculpem a heresia, mas é comparável à multiplicação dos pães, feito e efetivado pela maior figura da história da humanidade. Mano Menezes tem uma semana de causar inveja a Pepe Guardiola. E eu fico muito feliz que esse programa ainda tenha alguns minutos para que algumas figuras deste espaço peçam formalmente desculpas por um dia ter criticado este treinador que está fazendo um trabalho exuberante no Internacional e que nesses 2 jogos mostrou não ser um bom treinador, mas sim ser genial na sua função. Irretocável manifestação do Não. Irretocável. Não, eu quero fazer um apelo aqui. Eu quero fazer um apelo publicamente para a OAB-RS, porque o Fabiano Baldasso está atuando como advogado sem ser credenciado para tal. Ele só tem o registro de jornalista. E o Baldasso, tu já está pronto para ir para o mundo irreal de Vossa Excelência, onde tu tem que chamar uma figura que é tão humana quanto tu, que se for na Rua da Praia, eu e tu tiramos mais foto do que ele, uma figura de Vossa Excelência. Tu entendeu? Daquele mundo irreal, que os caras vivem nos tribunais, que tu conta uma mentira. Renato Portaluppi, a figura mais pomposa do futebol gaúcho, teve humildade
para pedir desculpas. Diogo, Ribeiro, JB, façam o mesmo. Sejam humildes uma vez na vida e peçam desculpas. Dito isto, o Baldasso está atuando como advogado sem OAB, mas eu tenho 2 olhos, inclusive uso lente de contato, hoje estou até de óculos para enxergar melhor. E lá pelas tantas, Baldasso, eu vi a atuação paupérrima do Internacional contra o Coritiba e contra a equipe do América Mineiro. Tu não vai me passar esse cachorro. Eu sei que tu tá feliz e eu também tô feliz porque eu conheço a história. Eu conheço um treinador que encontrou soluções com um grupo paupérrimo. Eu conheço. Vai quebrar desempenho com o Jean Dias de meia. Vai quebrar desempenho com o Campanharo sendo a solução para entrar no segundo tempo. Só um treinador genial para conseguir vencer um jogo desses. Eu conheço a história do Internacional desde que eu era uma criancinha lá em Capivari e ouvia no rádio do caminhão do meu pai as coisas sobre o Inter. E eu fiquei feliz, o Inter não vence. O Inter venceu os 4 times do G4. Isso eu acho que é inédito na história do Internacional. Agora, não. Nós não vamos passar pano aqui. O Internacional. Os 4 times do G4. Isso é inédito. Vamos lá. O Inter sempre perde. Do Z4. Z4. Eu pedi desculpas. Não, eu quero... Claro que eu preciso ser honesto, eu não sou burro, né? Que o resultado ele é soberano em relação a qualquer coisa. E eu não concordo com isso, mas ele é, infelizmente, né? Mas eu aprendi com os decanos que estão aqui ao meu lado, né? Que treinador que mexe bem é porque escalou mal, né? Então, só o Mano é que não faz isso. O Mano... Eu quero só uma aspa rapidinha, pode ser? Vai lá. Alan Patrick, esse jogador que joga pouco futebol. Acho que essa parte física vem de outros comportamentos. Ao não ter controle, ficando com a bola, também descansamos com a bola. Ficar correndo atrás vai cansar. Envolve outras questões para que fique colocando só na parte física. Acho que os jogadores não concordam muito contigo e nem com o Mano, que a parte física estava atrapalhando. Talvez o alemão que fez o gol ontem no segundo tempo, tendo de novo condicionamento físico e foi comemorar. Por favor, Baldasso. O gol, diga algo diferente. Por favor, tu quer simples... então o alemão tem mais capacidade de fazer uma análise sobre o time do que o melhor jogador do Inter. O alemão sabe que esse grupo babava na gravata. Esse Internacional. Mas o Alan Patrick não babava na gravata. É o Internacional que tem preparo físico. Segura a onda, Baldasso. Porque o Mano Menezes, se o Mano Menezes fizesse qualquer substituição, nunca ia funcionar porque o time não corria. Tá, segura a onda, Baldasso. O Renato, tu deu uma aula ontem, mas teve alguns que acabaram faltando nesta aula, inclusive integrantes aqui desse programa. Vai lá, uma frase rapidinha, né? Voltando ao delírio do Robson Velasquez, que ele nasceu e começa no Grêmio. Um abraço, Robson. Olha só, se não ganhar na quarta-feira, tudo isso que vocês ouviram do Baldasso, tá? Vocês pegam ele assim e jogam na lata do lixo. Ô, Pedro Oliveira, Ener Valencia chegou em Porto Alegre. Isso mesmo, Meneghetti, centroavante equatoriano de 33 anos, já está na capital gaúcha. Isso foi na madrugada desta segunda-feira, onde ele desembarcou no aeroporto Salgado Filho. A gente acompanha nas imagens, foi muito saudado pelos torcedores presentes. Ele, inclusive, estava acompanhado da sua família, a sua esposa e suas filhas também. Então, o Ener Valencia já desembarcou em Porto Alegre. Ele já está no CT Parque Gigante. Na tarde desta segunda-feira ele faz treinamentos, onde aí a gente acompanha de novo nas imagens, ele cumprimenta pessoas dentro do centro de treinamentos, faz exames médicos e já pode treinar com o Grupo Colorado, o centroavante que será apresentado nesta noite. A partir das 7 horas da noite, Ener Valencia é apresentado no Gigantinho. Acesso gratuito. Cerca de 10 mil torcedores são esperados. Acesso pelo Mundo Colorado, plataforma dos sócios do Inter. Meneghetti. Só um intervalo e o Pedro Oliveira está na live do YouTube. É o que dizem, estou sim. Estou abrindo aqui os comentários do Donos da Bola. São 30 mil pessoas nos assistindo. É muita gente. Quantos likes? Quantos likes tem aqui? Quantos likes? 3 mil likes. 3 mil likes, tá ótimo. Mas eu quero chegar pelo menos nos 4 mil. Dá aquele joinha aí, dá aquele like pra gente conseguir bombar a nossa live aqui no YouTube. 30 mil pessoas nos acompanhando. Vamos com alguns comentários. Renato é o X9, diz o Edson. Não, Renato não é o X9. O Renato, inclusive, começou a ter WhatsApp neste ano. Renato Portaluppi não é o X9, um grande técnico que foi muito sincero ontem e merece os aplausos. Fora Diogo Rossi, diz o Jefinho. Não, calma. Fora Diogo Rossi por quê? Uma grande pessoa, um grande repórter, representou muito bem ontem. Maicon Rosa, aquele abraço. O Leonardo Lang também fora Diogo. Calma, gente, calma. Diogo Rossi, um grande repórter.
Falência em Porto Alegre, diz o Rafa. O Ener Valencia tá aqui. Flávio Five. Pedro, tu é da Associação dos Amigos de Renato ou de Mano Menezes? Eu sou dos dois, tá? Associação de Renato e do Mano, gosto muito dos dois técnicos. Os dois deram aulas ontem. O Mano Menezes do seu jeito e o Renato também do seu, mas grandes técnicos. Jefferson na bancada, diz o Clube da Luta. Jefferson pode ser uma aquisição aí do Donos da Bola. Soares neles, Pedro é nosso, diz o Reinaldo, aqui tem bastante comentário. Meneghetti Colorado, enrustido. Mas não é enrustido, ele já assumiu o Colorado, tá? Não precisa comentar isso aí, porque não é enrustido. Bolos da Bola, diz o Leonardo, aquele abraço. Pedro, tu é nosso, e umas bandeirinhas em vermelho e branca. Vocês precisam se decidir, tá? Ou eu sou do time do Soares ou eu sou do time do Ener Valencia. Se decidam por aí que a gente tem uma noção maior. Oi, Pedro, tu viu que chegou o pai da geral ontem no aeroporto, diz o Chico Kim, aquele abraço. Palmeiras das Missões é Inter, diz o Heitor. Pedro, tu também tá bloqueado? Não, eu não tô, mas sou um dos poucos, tá? Pedro, vai ter Ruas de Fogo quarta-feira, diz o Matheus Bilblio. 2 minutos de Inter, diz o Pedro Klein. 2 minutos de Inter? Mas é que hoje o assunto estava forte de Grêmio, né? Hoje o assunto estava forte de Grêmio. Pedro é tricolor, diz o Robson. Valem gol, diz o Roberto Dias. Pedro é nosso, né? Diz o Reinaldo de novo. Bastante comentário aqui, chega até ser rápido. O Pedro Oliveira invade terrenos. Eu não entendi, Gomes. Aquele abraço. Só falam do Grêmio, Kleber Ribeiro. É que amanhã vai ser muito Inter. Amanhã tem Ener Valencia. Amanhã vai ser muito internacional. Tem a apresentação do Ener Valencia, tem a projeção do jogo de quarta, e quarta-feira tem a projeção do jogo, quinta-feira o resultado do jogo. Então tem muita coisa sobre Ener Valencia. E óbvio, hoje foi mais Grêmio, mas a partir desta semana vai ser muito internacional. Intervar Nacional, diz o... Até perdi o nome aqui. Aquele abraço. Enquete interativa que está na aba Comunidades na live do YouTube. Com a vice-liderança do Grêmio, você acredita em título do Brasileirão? Tá dividido. O sim, um pouquinho menor, 43%. O não, 57%. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham também na Rádio Bandeirantes. Sigam aí com o apito final com Daniel Oliveira e grande elenco. E a gente aqui anuncia que a gente volta amanhã ao meio-dia, porque agora vem ele, Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. Meu time voltou ao normal, né? 1-0 pro Atlético Paranaense. Tu tá preocupado com o Corinthians, né? Eu tô vendo a Série B cada vez mais próxima. Mas é sério, não é brincadeira, não. Tem times piores, tá, do que o Corinthians. O problema é aquilo que a gente sempre fala. É o time grande começa a navegar naquela parte, para tu puxar para cima é mais difícil. Esses menores, Curitiba, Cuiabá, Goiás, esses estão mais acostumados. Ali é o ambiente familiar deles. Agora tu bota ali o Corinthians, o Grêmio quando entrou em 21 para sair, não conseguiu. O Inter lá em 16 começou bem o campeonato, começou a cair, daqui a pouco, pum, foi para lá e para tirar é difícil. Mas eu acho que o Corinthians tem elenco, Mota, eu acho que dá para... Agora, o Luxemburgo também não ajuda, né? O professor tá devendo. Cara, e as explicações, a coletiva dele é um horror, cara. Parece que ele perdeu completamente o comando do grupo. Eu acho, com todo respeito, tá, o Luxemburgo, eu acho que ele está ultrapassado, Mota. Acho que se ele quer seguir no futebol como técnico, ele tem que passar por um processo de reciclagem. E essa proibição também do Timão contratar, de não poder mais inscrever jogadores, também é complicado. Mas dá para resolver, tá? O Grêmio teve isso aí no começo do ano, resolveu. Daqui a pouco, parece que o do Corinthians é €1 milhão. O Corinthians tem bala, tem investidor para isso. Acho que vai resolver. Só que tem que resolver rápido, né? Porque o Corinthians precisa qualificar o time na janela agora, Mota. É verdade. Precisa se reforçar. É verdade. Bom programa, Mota. Valeu, Menega. Meio-dia amanhã, em ponto, tem mais Donos da Bola.